Você já pensou em como seria viver com presença total? Estar verdadeiramente no momento, consciente do que faz, por que faz e de onde quer chegar? A realidade é que a maioria das pessoas passa os dias no piloto automático, consumidas por distrações, tentando controlar o que foge das mãos e buscando a aprovação de quem nem sempre importa. Isso parece comum, mas é um desperdício silencioso de tempo, energia e vida. Os antigos pensadores estoicos perceberam isso muito antes de nós. Enquanto o mundo se perdia em aparências, eles voltavam o olhar para dentro, cultivando presença, foco e propósito. Não por egoísmo, mas porque sabiam que, sem autodomínio, não há liberdade verdadeira. E é sobre isso que vamos falar. Maqui. Este é um convite para uma virada de chave. Parar de reagir e começar a agir com consciência. Trazer clareza para as escolhas. Cortar o excesso. Cuidar do essencial. Ao longo desse caminho, você vai perceber que a mudança começa quando você muda o que alimenta todos os dias. Pensamentos, hábitos, atitudes. Antes de avançar, te proponho um gesto simbólico. Escreva nos comentários: hoje eu escolho estar presente. Esse é o primeiro passo. Vamos começar. 1. Viva com propósito e presença. Tudo começa quando você decide parar de apenas existir e finalmente começa a viver. Viver com propósito é um ato de coragem. Significa sair do modo automático e passar a escolher com consciência o que merece seu tempo, sua energia e sua atenção. É entender que estar ocupado não é o mesmo que estar vivendo de verdade. A presença exige entrega, e só conseguimos nos entregar ao que importa quando aprendemos a silenciar o que distrai e confunde. Os estoicos sabiam que não se trata de controlar tudo ao redor, mas de dominar o que se passa dentro de nós. Eles buscavam uma vida guiada pela razão, pela virtude e pelo autocontrole. Para eles, a verdadeira liberdade vinha do autoconhecimento e da capacidade de agir de acordo com seus princípios, não com os impulsos do momento. Quando você traz clareza para suas escolhas e deixa de lado o que não soma, começa a perceber o quanto desperdiçava tentando agradar, provar ou acumular. E ao invés disso, começa a construir uma rotina guiada por intenção. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre estar presente o suficiente para fazer as perguntas certas. A vida consciente não exige perfeição, exige presença. Um momento de atenção plena vale mais do que uma semana inteira vivida no piloto automático. Cada pequena decisão tomada com lucidez fortalece a sua trajetória. O simples ato de parar, respirar e se perguntar: isso faz sentido para mim? Já muda o curso de um dia inteiro. E com o tempo, muda o rumo da vida. Estar presente também é aceitar que nem tudo será como você espera. É saber lidar com a frustração sem se perder, com o erro sem se destruir. O propósito não é um lugar de chegada, mas uma direção constante. E quanto mais você caminha com intenção, mais sentido encontra, mesmo nos dias difíceis. É preciso coragem para viver assim, porque estar presente é também estar vulnerável. Mas essa é a única forma de viver com verdade. Quando você se compromete a sair da distração e agir com consciência, o mundo ao seu redor começa a responder de forma diferente. A clareza que antes parecia distante se revela aos poucos, e a vida deixa de ser um peso para se tornar um movimento alinhado com quem você realmente é. 2. Liberte-se da busca por aprovação. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo do que iam pensar? Quantas vezes tentou se encaixar, se moldar, se esconder? A verdade é que a busca por aprovação é uma prisão silenciosa. A gente sorri quando quer gritar, concorda quando discorda, se encolhe para caber em lugares que nem deveriam ser nossos. Tudo isso para receber um aplauso que, quando vem, nem preenche. Os estoicos nos lembram de uma verdade dura, mas libertadora. Não temos controle sobre o que os outros pensam. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E o mesmo vale para a opinião dos outros. Quando você entende isso de verdade, algo muda. Você para de correr atrás de aprovação e começa a
caminhar com autonomia. Isso não significa virar as costas para todo mundo ou viver de forma egoísta. Significa apenas colocar limites. Significa olhar para dentro antes de olhar para fora. Perguntar: isso faz sentido para mim? Antes de perguntar: será que vão gostar? É agir com coerência entre o que você pensa, sente e faz, mesmo que isso incomode quem esperava outra versão sua. Libertar-se da necessidade de aprovação é recuperar energia. Você deixa de tentar controlar o incontrolável e começa a investir no que está ao seu alcance: a sua postura, a sua verdade, o seu caminho. E é nesse ponto que a vida começa a ganhar autenticidade. Você para de interpretar um papel e começa a viver com verdade. Seja honesto. Quantas decisões você tomou tentando impressionar ou agradar? Agora imagine-se, desde o começo, você tivesse agido por convicção e não por medo de julgamento. Muita coisa seria diferente. Mas o bom é que sempre é tempo de mudar esse roteiro. Respeitar a si mesmo não é um ato de rebeldia, é um ato de maturidade. E quando essa maturidade chega, a opinião alheia perde o poder que nunca deveria ter tido. É comum crescermos ouvindo que precisamos ser aceitos, agradáveis, aprovados. Mas ninguém ensina que essa cobrança constante pode nos afastar de quem realmente somos. Quando vivemos para atender às expectativas dos outros, abrimos mão da nossa identidade aos poucos. E nem percebemos. É como vestir uma roupa apertada todo dia só porque alguém disse que era bonita. No fim, o incômodo vira normal e você esquece como é estar confortável consigo mesmo. Você não precisa ser unanimidade. E não vai ser. Sempre haverá alguém que discorda, critica ou julga. E tudo bem. Os estoicos nos ensinam a distinguir o que está sob nosso controle do que não está. A opinião do outro está fora do seu alcance, mas o seu comportamento, suas escolhas e a maneira como você reage a isso sim é seu. Quando você entende isso, o peso da aprovação começa a cair dos seus ombros. Pense em quantas oportunidades você já perdeu por medo de parecer estranho, inadequado ou diferente. Quantos projetos você deixou de tirar do papel porque alguém poderia não entender? Essa autoanulação disfarçada de cautela é o que mais trava o seu crescimento. A vida é curta demais para viver se explicando o tempo todo. Quando você age com verdade, as conexões certas permanecem, as que exigem máscaras não. A liberdade real começa quando você decide parar de se editar para caber na expectativa dos outros. É nesse momento que você começa a se sentir inteiro, mesmo quando não agrada a todos. Ser autêntico pode assustar no começo, porque parece que você está perdendo algo. Mas na verdade é o oposto. Você está se encontrando. E é aí que o verdadeiro crescimento começa. 3. Elimine distrações que não acrescentam. Para viver com propósito, como vimos até aqui, é preciso mais do que boas intenções. É necessário criar espaço. E esse espaço só existe quando eliminamos o excesso, especialmente o excesso de distrações que nos mantêm ocupados, mas não nos levam a lugar nenhum. O problema é que muitas dessas distrações se disfarçam de descanso, de conexão, de atualidade. Mas no fundo, apenas nos afastam daquilo que realmente importa. Vivemos mergulhados em estímulos constantes, pulando de notificação em notificação, como se cada uma fosse urgente. A verdade é que poucas coisas são. E ainda assim, desperdiçamos nossa atenção como se fosse infinita. Os estoicos não tinham celular, redes sociais ou e-mails, mas já entendiam algo essencial: o valor da atenção. Para eles, a mente humana era como um jardim. Tudo o que você planta nela cresce. Se você a preenche de barulho, fofoca, comparações, julgamentos, o que colhe é confusão, ansiedade e indecisão. Mas se cultiva silêncio, foco e bons pensamentos, colhe clareza, disciplina e paz. Por isso defendiam o viver intencional, voltado para a virtude e guiado pela razão. Hoje a nossa dificuldade não é falta de acesso à informação, e sim excesso dela. Saber filtrar é um ato de sabedoria e coragem. Olhe com sinceridade para a sua rotina.
Quantas vezes você abre o celular só para ver uma coisa e, quando percebe, já se passaram 30 minutos? Quantas vezes diz que não tem tempo para ler, planejar, se exercitar ou refletir, mas tem tempo para consumir conteúdo que não agrega nada? Isso não é acaso, é hábito. A boa notícia é que hábitos podem ser reprogramados. Comece identificando suas distrações mais frequentes. Depois crie barreiras práticas. Limite de tempo para redes sociais, notificações desativadas, horários específicos para responder mensagens. Pequenas ações, somadas, produzem grandes resultados. O que você ganha quando elimina distrações não é apenas tempo, é poder. Poder de direcionar sua energia para aquilo que te transforma. Poder de escutar sua própria mente sem interferência constante. Poder de aprofundar seus projetos, suas relações e suas ideias. Um dia focado vale mais do que uma semana dispersa. Ao dizer não ao que não te faz crescer, você está dizendo sim ao que te fortalece. Essa escolha precisa ser diária. E quando se torna um estilo de vida, você começa a experimentar um tipo de clareza que poucas pessoas conhecem. Uma clareza que transforma intenção em ação e sonho em realidade. A atenção é um recurso limitado, e cada vez que você a entrega a algo sem valor, está tirando força do que realmente importa. Não se trata de viver como um eremita ou ignorar o mundo, mas de fazer escolhas conscientes sobre o que consome seu tempo e sua mente. Os estoicos ensinavam que devemos cuidar da alma com o mesmo zelo que cuidamos do corpo. E isso inclui proteger a mente de influências vazias, de ruídos que não constroem, de distrações que parecem inofensivas, mas aos poucos nos esvaziam por dentro. Quantas ideias suas já morreram por falta de espaço mental? Quantas vezes você adiou aquele projeto, aquele curso, aquele passo importante, porque estava ocupado demais assistindo a vidas alheias? As distrações modernas criam uma falsa sensação de produtividade. Mas, no fim do dia, a pergunta permanece. O que você fez hoje que realmente te moveu para frente? Essa é a pergunta que incomoda e, ao mesmo tempo, liberta. Porque ela mostra que você ainda pode escolher. Ainda dá tempo de trocar excesso por direção. Comece devagar, mas comece. Elimine o que não soma. Abandone aquela conversa repetitiva que só gera reclamação. Silencie por um tempo aquela opinião externa que te trava. Reorganize sua casa, seu ambiente, seus hábitos digitais. Cada escolha, pequena de foco, é um tijolo na construção de uma vida mais leve e eficaz. E o mais interessante é que, ao fazer isso, você não perde nada de valor. Pelo contrário, você recupera algo essencial: o controle da sua própria atenção. Quando você aprende a valorizar o silêncio, a concentração e a presença, o mundo ao seu redor muda. Não porque ele se transforma, mas porque seu olhar se torna mais apurado. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. As oportunidades se revelam, as ideias florescem, o cansaço diminui. A vida fica mais nítida. E, nesse estado de clareza, você começa a perceber o quanto estava anestesiado por distrações. Libertar-se disso é um passo poderoso rumo à sua verdadeira força interior. 4. Valorize seu tempo. Se você realmente soubesse quanto tempo ainda tem, será que viveria do mesmo jeito? Essa é uma pergunta dura, mas necessária. O tempo não avisa quando vai acabar. Ele simplesmente passa. E quando nos damos conta, já deixamos para amanhã o que era essencial hoje. Os estoicos tinham plena consciência da finitude e viam o tempo como um bem sagrado. Para eles, desperdiçar minutos era desperdiçar vida. E talvez essa consciência seja o que falta para muitos de nós começarmos a viver de verdade. Vivemos ocupados, mas nem sempre produtivos. Fazemos 1000 coisas, mas poucas com real significado. Passamos horas resolvendo o que poderia ser evitado, presos em compromissos vazios, aceitando distrações como rotina. A verdade é que, quando não damos valor ao tempo, aceitamos qualquer coisa que nos ofereçam e acabamos vivendo a agenda dos outros, não a nossa. Valorizar o próprio tempo é um ato de responsabilidade.
É sair do piloto automático e começar a decidir com intenção o que merece espaço na sua vida. Não se trata de viver correndo, tentando aproveitar cada segundo de forma frenética. É o contrário. É aprender a dizer não com firmeza. É entender que o descanso também é parte do processo. É priorizar o que te aproxima dos seus valores, dos seus objetivos, da sua paz. Uma conversa sincera com alguém que importa vale mais do que horas perdidas em discussões inúteis. Um momento de foco profundo em um projeto pessoal pode gerar mais transformação do que uma semana inteira de ocupações desnecessárias. Comece a ver o seu tempo como um cofre. Tudo o que você coloca dentro dele constrói ou destrói a vida que você vai encontrar lá na frente. A cada dia você faz depósitos que moldam sua história. E o mais importante, ninguém além de você tem a chave desse cofre. Use-a com sabedoria. A vida ganha sentido quando deixamos de apenas contar os dias e passamos a fazer com que cada dia conte. Valorizar o tempo também significa aprender a identificar o que realmente merece sua atenção. Quantas vezes você já se pegou gastando horas nas redes sociais, rolando uma página atrás da outra, sem sequer perceber? Ou aceitando convites e compromissos só para não desagradar alguém, mesmo sabendo que aquilo não contribui para seu bem-estar? Essas pequenas escolhas podem parecer inocentes, mas somam um enorme desgaste e roubam momentos preciosos que poderiam ser dedicados ao que realmente importa para você. Os estoicos nos ensinam a diferenciar o que está sob nosso controle do que não está. O tempo que temos é o único bem que realmente controlamos, porque ninguém pode nos tirar o presente que vivemos agora. Então, ao invés de gastar energia tentando controlar o incontrolável, que tal focar em usar seu tempo da melhor maneira possível? Isso passa por planejar, sim, mas também por aceitar limites e respeitar o ritmo da vida. O equilíbrio entre ação e descanso, entre intensidade e tranquilidade. Praticar essa valorização do tempo não é fácil, especialmente em um mundo que exige rapidez e produtividade constante. Mas vale lembrar que a pressa, muitas vezes, é inimiga da qualidade. Um trabalho bem feito, uma conversa profunda, um momento de silêncio e reflexão. Tudo isso exige tempo e presença. Por isso, em vez de se sobrecarregar tentando fazer tudo, escolha fazer menos, porém melhor. Aprenda a dedicar seu tempo com qualidade, não só em quantidade. E nunca subestime o poder das pausas. Acreditar que estar sempre ocupado é sinal de sucesso é um engano. O descanso renova, clareia a mente e fortalece a vontade. Valorizar seu tempo também é cuidar de si mesmo, porque só quem está inteiro pode realmente aproveitar a vida. Lembre-se, tempo é vida. Valorize cada minuto como se fosse o mais precioso presente que você já recebeu. Porque no fim das contas, é exatamente isso que ele é. 5. Pratique o autocuidado com responsabilidade. Praticar o autocuidado com responsabilidade é muito mais do que reservar momentos para relaxar ou cuidar da aparência. É entender que cuidar de si mesmo é um compromisso sério, uma atitude consciente que impacta diretamente a qualidade da sua vida e sua capacidade de enfrentar desafios. Muitas vezes confundimos autocuidado com indulgência ou egoísmo, mas a verdade é que essa prática, quando feita com equilíbrio, é um dos pilares mais fortes para uma existência saudável e produtiva. Responsabilidade no autocuidado significa conhecer os próprios limites e respeitá-los, sem desculpas ou negações. Significa perceber quando seu corpo e mente pedem pausa, quando o cansaço não é apenas físico, mas emocional, e agir para recuperar suas energias. É saber que negligenciar o sono, a alimentação ou o descanso não apenas compromete seu desempenho imediato, mas também sua saúde a longo prazo, e que a cobrança excessiva pode ser um veneno silencioso que corrói sua força interior. Exercitar-se regularmente, alimentar-se bem e garantir noites de sono reparadoras não são escolhas passageiras ou estéticas. São compromissos profundos com a vida que você quer construir. E responsabilidade também quer dizer evitar exageros ou modismos que prometem resultados rápidos, mas colocam em risco seu equilíbrio.
O autocuidado responsável está conectado à sabedoria de ouvir seu corpo, adaptar-se às suas necessidades reais e manter uma rotina sustentável que respeite seu ritmo único. Por fim, praticar o autocuidado com responsabilidade é cultivar uma relação de respeito consigo mesmo, onde disciplina e compaixão caminham juntas. É compreender que cuidar de si não é um ato isolado, mas a base para estar inteiro e disponível para todas as áreas da sua vida, pessoal, profissional e emocional. Quando você assume essa responsabilidade, transforma o autocuidado em um verdadeiro ato de amor próprio, capaz de fortalecer não só o seu corpo, mas sua mente e espírito para enfrentar o que vier pela frente. Romper com hábitos que enfraquecem é um passo fundamental para viver com mais leveza, energia e presença. Muitas vezes estamos presos a padrões automáticos que, sem perceber, drenam nossa força e nos afastam do que realmente importa. A mudança exige consciência para reconhecer esses comportamentos, paciência para enfrentar o desconforto da transformação e a coragem de substituir o velho pelo novo, mesmo quando o caminho parece incerto. Identificar os hábitos nocivos. Não é tarefa simples, pois eles se disfarçam em rotinas aparentemente inofensivas, mas que minam nosso bem-estar e foco. Pode ser a procrastinação, o excesso de consumo de informação sem sentido, a autocrítica exagerada ou até mesmo relacionamentos tóxicos que consomem nossa energia. O primeiro passo é observar sem julgamentos, como um espectador atento, para entender quais escolhas diárias estão nos enfraquecendo. Romper esses padrões não é uma corrida, é uma jornada que pede gentileza consigo mesmo. A substituição deve ser feita com intenção, escolhendo novos hábitos que realmente nutram sua força interior. Substitua a procrastinação por pequenas ações diárias, o excesso de distrações por momentos de foco, a autocrítica por autocompaixão e os relacionamentos tóxicos por conexões que elevem e inspirem. Cada escolha consciente é uma vitória que fortalece sua autonomia e constrói uma vida com mais significado. No fim, deixar para trás hábitos que te enfraquecem é mais do que abandonar o que não serve. É abrir espaço para o novo crescer. Reassumir o controle do seu caminho, com disciplina e amor próprio, sabendo que cada pequena mudança fortalece sua presença no presente e sua capacidade de viver com propósito. A transformação acontece na soma dos dias, no cultivo diário, de escolhas que edificam e renovam a sua essência. Chegamos ao fim dessa jornada de reflexões e aprendizados, mas quero que você saiba que o verdadeiro trabalho começa agora, no seu dia a dia. Cada lição que exploramos aqui é um convite para olhar para dentro, para suas escolhas, para o que você realmente valoriza. Liberte-se das correntes invisíveis que te impedem de ser inteiro, abandone hábitos que te drenam energia e pratique o autocuidado com responsabilidade, entendendo que cuidar de si mesmo é a base para viver com mais presença, força e autenticidade. Valorize seu tempo como o recurso precioso que ele é, pois não há nada que possamos recuperar quando ele passa. Use essa consciência para tomar decisões que alimentem seu crescimento e o seu bem-estar. Saiba que cada passo consciente que você dá fortalece sua autonomia e abre espaço para uma vida mais leve e cheia de significado. Agora, eu quero te desafiar a dar um passo além. Pegue um momento, reflita sobre o que aprendeu e escreva nos comentários qual dessas lições você vai colocar em prática primeiro. Compartilhe sua experiência, suas dúvidas ou até mesmo suas conquistas. Essa troca é fundamental para continuarmos crescendo juntos. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos que preparamos para ajudar você a viver uma vida mais consciente e plena. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e faça parte dessa comunidade que busca a transformação verdadeira. Lembre-se, a mudança está nas suas mãos e cada escolha consciente é um passo rumo a uma vida mais autêntica e poderosa. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.